O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque Jesus havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. O que Jesus disse? Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir ao Pai se ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. O que está escrito nos profetas? Todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este é meu corpo, toma e comei. Este é meu sangue, toma e bebei. Revesti-vos de minha força, estejais em mim. Eis que estou convosco até. Mais uma vez, este é meu corpo, tomai e comei. Este é meu corpo, toma e comei. Este é meu sangue, toma e bebei. Revesti-vos de minha força, estejais em mim. Eis que estou convosco até o fim. O corpo é o corpo de Jesus. O sangue é o sangue de Jesus. Sua carne é verdadeira comida. Seu sangue é verdadeira bebida. Quantas vezes, irmãos e irmãs, os que estão aqui na igreja, os que estão acompanhando a transmissão da Santa Missa pelas redes sociais da nossa paróquia, quantas vezes ouvimos as palavras da consagração, cujas palavras acabamos de escutar? Tomai e comei, isto é meu corpo. Tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue. Quantas sagradas comunhões já fizemos até hoje? Quais os efeitos da sagrada comunhão na nossa vida? Queridos irmãos, queridas irmãs, pelo terceiro domingo consecutivo, já estamos no 19º domingo do tempo comum,
A palavra de Deus anuncia e proclama, foi proclamada, trazendo mais uma vez como essência o alimento. Não um alimento qualquer, o alimento que desce do céu, que também Elias, como vimos da primeira leitura, recebeu pão dos anjos. Elias, que estava cansado, desanimado, chega até a pedir para morrer. Ouvimos o seu brado de angústia, quase que de desespero. Agora basta, Senhor, não sou melhor do que meus pais. Chega a pedir a morte, porque ele havia defendido a fé no único Deus, o Deus verdadeiro, mas a perseguição contra ele, daqueles que defendiam um sistema de opressão, de idolatria, e quem é idólatra, ou seja, troca o Deus verdadeiro para adorar ídolos, torna-se escravo de si mesmo, escraviza os outros, explora. E aí, para a maioria, falta o pão, falta a dignidade, falta a vida, falta a paz. Por isso, Elias é perseguido pela rainha Jezabel e pelo rei Acabe, que era até o rei de Israel, de quem Elias chamava constantemente a atenção pelas suas alianças espúrias e por deixar de ser fiel ao verdadeiro Deus. E perseguido, ele foge. Mas nesta fuga torna-se uma travessia pelo deserto. E como acabamos de escutar da primeira leitura, ele adormece e é acordado 2 vezes, e diante dele está o pão assado e uma bilha de água. E ele é exortado a comer, a se alimentar, porque ainda tem um longo caminho a percorrer. E esse alimento é suficiente, então, para que ele caminhe 40 dias e 40 noites. É um segundo êxodo, saída, como o povo de Deus saiu do Egito rumo à terra prometida. E agora Elias também, como Moisés, ficou também 40 dias, 40 noites no Monte Sinai, ali rezando, adorando e escutando de Deus. O que é que ele devia então levar para o povo quando descesse da montanha? E ele desceu trazendo as tábuas da lei, o decálogo, os 10 mandamentos. Se o povo seguisse, o povo seria feliz, seguindo os mandamentos da lei de Deus. Se nós seguimos esses mandamentos, vivemos de fato como filhos e filhas. A herança que Deus promete, como pedimos há pouco, já está garantida. E aí, Elias, então, continua essa viagem no deserto, este encontro com Deus, fortalecido por aquele alimento, até, novamente, estar diante de Deus na gruta, no Monte Carmelo. Celebramos já no dia 16 de julho Nossa Senhora do Carmo, mesmo lugar onde Simão Stock ali teve uma revelação também de Deus, de Nossa Senhora, fazendo ali o escapulário. Foi nesse Monte Carmelo onde Elias se encontrou com Deus. E no Evangelho, já é também a 3ª vez neste Evangelho de João, em que Jesus afirma que ele é o pão da vida. Começamos o Evangelho de João com a multiplicação dos pães, a partilha. As pessoas vão atrás dele porque ele tinha então partido o pão, não por terem visto sinais, mas agora eles murmuram, porque eles conheciam o pai e a mãe de Jesus. Jesus era muito próximo deles. Foram 30 anos passando ali em Nazaré. Então eles falam, como é que ele veio do céu? Nós conhecemos sua origem. Não foram capazes de abrir o coração, não tiveram fé. Mas Jesus os adverte, para que não murmurem, eles possam acreditar. E aí Jesus ainda lembra, repetimos aqui no Evangelho, todos serão discípulos de Deus. Os discípulos e discípulas de Deus são aqueles que Paulo também exorta na carta aos Efésios que escutamos. Sejamos imitadores de Deus. Vamos dizer? Sejamos imitadores de Deus. E aí ouvimos então o próprio Jesus agora reafirmando. O pão que ele dará é o pão que não vai nos sustentar apenas durante 40 dias e 40 noites, sempre ao longo da nossa vida. E quando sairmos deste mundo e entrarmos
no mundo divino, eterno, na glória de Deus, é o alimento eterno, é a vida total, plena, divina do amor de Deus. Esse corpo material será glorificado, a mortalidade será revestida da imortalidade. Como Jesus disse, ressuscitará todos no último dia, os que perseverarem no seu amor, os que forem fiéis até o fim. Então, mais uma vez, escutamos o Evangelho, escutamos a palavra, mas escutamos e já pedimos perdão no ato penitencial, o que Paulo nos exortou. E aí vale para todos nós, pais, filhos, filhas, irmãos e irmãs, tirar do coração a gritaria, a amargura, o rancor, e revestirmos-nos então do perdão, do amor mútuo, revestirmos-nos então da graça de Deus, sermos criaturas novas. Quem se alimenta do corpo e do sangue do Senhor, quem acredita em Jesus, assimila Jesus. Então, comer a carne de Jesus não é comer a carne fisicamente, não é beber o seu sangue fisicamente, mas é alimentar-se de Jesus, é alimentar-se da bondade, do amor, da justiça, da paz. E aí podemos concluir esta reflexão com 3 palavras-chave que nos ajudam nesta liturgia da palavra. 5 vezes ela apareceu no Evangelho. É a palavra Pai, primeira palavra. A segunda é a palavra pão. Apareceu 3 vezes no Evangelho e 2 vezes ali na primeira leitura. Pai e pão. A outra palavra vem também da conjugação destas duas, que é a paz, a exortação da segunda leitura. 3 sílabas apenas, mas que trazem no anagrama dessas palavras exortações e iluminações para a nossa vida. Primeira letra, P, de pai, de pão e de paz. Pai. Perdão, a letra P, né? Quantas palavras saem aí dessa palavra? Perdão, paternidade, o próprio pão e a paz. O pão é a mesma coisa. As 3 palavras, o pão vem pelo trabalho do pai, da mãe, do esforço do ser humano. A outra palavra, o A de amor, A de alegria, que o pai proporciona aos filhos e filhas, oferecendo o pão, e os filhos proporcionam também ao pai, quando agradecem. E aí vem a outra palavra. Aí a outra palavra é diferente nas 3. O I, de igreja, onde a gente vem buscar o pão de cada dia. O I, de iniciativa. A iniciativa é de Deus, que traz o pão para todos nós. O O, de oração. O pão, a paz, a oração e o ó de obrigado, de gratidão. Estamos na missa, estamos em ação de graças. O Z, a última letra do alfabeto grego, lembra o Cristo Jesus, ontem, hoje e sempre. Então nós teremos sempre a paz e o pão quando procedemos como filhos e filhas de Deus, como irmãos e irmãs, procurando viver a verdadeira fraternidade e solidariedade, onde falta o pão, onde falta a paz. Então, antes de professar a nossa fé nesse Deus da vida, que nos dá essa graça tão especial de celebrarmos mais uma vez a Eucaristia, já iluminados por essa palavra, pensemos como continuar cultivando a paz e o pão em nossas famílias.